Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Que Deus continue, abençoando os irmãos que estão aqui. Deus abençoe eles. Estão aqui, trabalhando, ensaiando, se dedicando. Uma criança veio aqui. Eu fiz aula de sax durante 1 mês e meio. Como que é difícil, irmãos. Fora a vergonha de vir aqui de frente com todos, O instrumento que ela usa aqui, não sei qual o nome, mas é semelhante à bocadura ali. Tem uma paleta, Aquela paleta não pode estar nem muito molhada, nem muito seca, Mas que Deus continue abençoando, uma criança, o grupo, assim também como os irmãos que acabaram de louvar, Todo início de qualquer trabalho é difícil, Mas tem que perseverar na obra do Senhor, Por quê, irmãos? Porque os irmãos não cantaram para mim, não cantaram para o pastor, não cantaram para o Senhor, Então, apesar da dificuldade, no início, tem que perseverar. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 12. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 12. Glória a Deus. Capítulo 12, do versículo 1 até o 11, nós iremos ler. Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitou dos mortos. Fizeram então, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro daquele unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, que tinha consigo a bolsa e tirava o que ali era lançado. Disse, pois, Jesus: Deixai para o dia da minha sepultura. Ela guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, aquele a quem havia ressuscitado. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Glória a Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Nós te damos honra e glória ao nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, por essa oportunidade.
e pedimos simplesmente que o Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, o nosso Senhor, oramos dizendo amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 12, né? Eu gosto muito de pregar nos evangelhos, né? Porque relatam a vida, as palavras, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não que a Bíblia, né? No Primeiro Testamento, eu não costumo de chamar muito de velho, porque a palavra de Deus não é velha, né? Mas no Velho Testamento, como nós costumeiramente falamos, não que não seja importante, né? É de fato muito importante. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, proveitosa para o nosso ensino, né? E para a nossa edificação. Mas quando lemos os evangelhos, né? Principalmente as palavras de Jesus, aquilo que ele falava, transmitia, ensinava, né? Eu acredito, né? Eu acredito, como Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 13, que tudo que ele fez, tudo que ele falou, todas as atitudes que ele teve, ele escreveu no Evangelho de João, capítulo 13: eu vos fiz para vos deixar o exemplo. E da mesma forma como eu vos fiz, façais vós também, né? Porque afinal de contas, Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus discípulos, seus filhos, seus servos. E qual é a maneira, irmãos, de nós sermos identificados como servos, discípulos? A primeira vez que a igreja, os irmãos, né, aqueles que professavam a fé em Cristo, a primeira vez que foram chamados de cristãos está em Atos dos Apóstolos. Por que que as pessoas começaram a ser chamadas de cristãos? Por que, irmãos? Porque aquelas pessoas que se reuniam no primeiro dia da semana para cultuar o Senhor, partir o pão, né, perseverar na doutrina dos apóstolos, eles tinham a sua vida, as suas atitudes, a maneira como eles falavam, a postura deles era semelhante a Cristo. Então passou a ser chamado de cristãos, ou seja, pequenos cristos, pessoas que são semelhantes a Ele. Por isso Jesus disse que Ele nos deixou o exemplo, né? Adentrando aqui no texto que nós lemos, 6 dias antes da Páscoa, ou seja, Jesus foi crucificado, né? Sentenciado naquele tribunal, totalmente de forma irregular, como nós sabemos, né? Não tinha nenhuma testemunha a favor dele, somente contra, né? Somente os acusadores, julgado de madrugada ainda, né? Nós lemos que ele foi julgado à noite, de madrugada, condenado à crucificação na Páscoa, né? Por quê, irmãos? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu exatamente, foi crucificado exatamente na Páscoa. Mas não como aquele cordeiro que havia sido sacrificado por anos e anos, dentro de um altar, dentro de um templo, exclusivamente para um povo, para uma nação. Porque assim escreveu o autor aos Hebreus, que ele morreu fora da cidade, trazendo a ideia do que, irmãos? Que a salvação não é somente para a nação, para o povo de Israel, mas para todo aquele que nele crê, será salvo. Louvado seja Deus. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia, numa casa que ele conhecia, irmãos, uma família que ele conhecia.
nós falaremos aqui da família de Lázaro. Da família de Lázaro. Eram 3 membros dessa família, né? Lázaro, Marta e Maria. Jesus, ele tinha muita liberdade, né? Ele era muito bem recepcionado nessa casa, nessa família. Nós vemos aqui no Evangelho de João, também no capítulo 11, Marcos capítulo 7, que Jesus se encontrou, esteve com essa família muitas vezes. E muitos foram os frutos, irmãos, as bênçãos dessa amizade, desta comunhão, desta intimidade. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Estamos no culto da família. Se nós precisamos de lares abençoados, o que nós precisamos então? Que Jesus esteja na nossa casa. Que Jesus esteja no nosso ambiente, no ambiente do nosso lar, para que a nossa família seja abençoada. Nós precisamos de que Jesus esteja dentro da nossa casa. O texto nos diz, nesta ocasião, irmãos, capítulo 12, nessa ocasião que Maria unge os pés de Jesus. Mas eu não queria falar apenas de Maria, né? Nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 7, se não me falha a memória, quando Jesus, em uma outra visita, irmãos, ele adentra na casa de Marta e de Maria. Aquele texto nos fala que Marta está afadigada com muitas coisas, né? Fazendo muitas coisas, e Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir tudo aquilo que ele tem a dizer. Aí Marta fala: Senhor, o Senhor não se importa de que eu estou aqui trabalhando sozinha e Maria está aí? Jesus fala: não, ela escolheu a melhor parte, na qual não lhe será tirada. Então nós conhecemos essa família, né, de muitos episódios. Mas a verdade é, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus para nossa orientação, para a maneira como nós precisamos viver, para adentrarmos as mansões celestiais com Cristo Jesus. Então nós olhamos aqui, Jesus está na casa de Lázaro. Jesus chega 6 dias antes da Páscoa. Então perceba que Marta novamente está servindo. Versículo 2: fizeram-lhe, pois, uma ceia, um jantar. Aonde que está Marta, irmãos? Está servindo. Onde que está Marta? Marta está servindo, irmãos. Eu queria transmitir para os irmãos o testemunho dessas 3 pessoas dessa família. Primeiramente, Marta. A atitude, a vida de Marta também é um exemplo para nós. Veja que ela não se preocupa, talvez, com a aparência, né? Talvez ela não tenha oportunidade para cantar no culto, né? Talvez ela não é a regente de nenhum grupo, né? Talvez Marta não é alguém que ocupe um papel de liderança. Mas Marta é um exemplo, porque todas as vezes que nós vemos o relato de Marta, ela está trabalhando, ela está servindo, ela está fazendo algo para o Senhor. Ela está trabalhando, ela não é alguém que fica de braços cruzados, irmãos. Então, quando nós olhamos para Marta, eu me vejo nos seguintes termos. Marta é o exemplo que nós precisamos ser quando estamos sozinhos. Quando nós estamos sozinhos, é aí que nós damos exemplo, irmãos. É aí que nós trabalhamos.
É aí que de fato nós mostramos se somos cristãos ou não. Todos os relatos que nós lemos aqui acerca de Marta, ela está trabalhando, irmãos. Veja, ela não se preocupa com o que ela vai receber, ela não está preocupada se ela vai ter algo em troca, se ela vai ter algum benefício, ela está servindo. Ela é uma serva, ela foi chamada para servir. E nós também, nós lemos as cartas pastorais. Na maioria delas nós vemos Paulo se considerava um servo. Antes de ele dizer Paulo, apóstolo de Cristo, ele dizia Paulo, servo de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender que o Evangelho não é um chamado a sermos famosos. Jesus não nos chamou para sermos famosos. Jesus nos chamou para sermos discípulos. E discípulos são aqueles que servem. Melhor é darmos do que recebermos. Jesus falou isso. Maior é o que serve do que aquele que está sendo servido. Então Marta é um exemplo para nós, irmãos. Ela estava servindo. Além de Marta, nós vemos também Lázaro, que estava à mesa com ele. Lázaro é um exemplo de um bom testemunho, irmãos. Nós vemos aqui no versículo 9, apenas ouça. Olha o que está escrito no versículo 9 do mesmo capítulo. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Quem que o autor aqui, João, está falando? Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali. E não foram somente por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Olha que interessante, porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Lázaro é o testemunho de alguém que se entregou a Cristo, uma nova vida em Cristo Jesus. O que nós aprendemos com Lázaro, irmãos, que as pessoas devem olhar para você, olhar para mim, olhar para nós, e por causa da sua vida, por causa da nossa vida, elas verem Cristo, elas verem Jesus, e elas crerem em Jesus, irmãos. É darmos um bom testemunho, irmãos. Sabe o que Martinho Lutero dizia? Martinho Lutero dizia o seguinte: muitos não vão ver a Bíblia, não irão ler a Bíblia, mas irão ver a sua vida. E sabe o que a Bíblia nos fala, irmãos? Que nós não necessitamos de cartas de recomendação. Por quê, irmãos? Porque nós somos cartas abertas para o mundo. E as pessoas estão te olhando, estão me olhando, estão nos lendo. E cabe a nós pensarmos, refletirmos, irmãos, o que as pessoas estão vendo quando olham para nós. O que as pessoas veem quando olham para você. Talvez como pai, como marido, como esposa, como filho, como cristão. As pessoas estão vendo Cristo. Irmãos, é muito mais do que palavras, é muito mais do que pegar no microfone e pregar, é muito mais do que canções, são ações. Jesus disse que todos saberiam que eles seriam os discípulos. Jesus falou para os discípulos: sabe quando todos vão saber que vocês são meus discípulos? Quando vocês se amarem uns aos outros. Aí todos saberão que vocês são meus discípulos.
Eu vou ter que me apresentar? Não. Eu vou ter que dizer, ter que dar um crachá na testa dizendo eu sou crente? Não. Quando vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Ou seja, testemunho. Lázaro tinha isso, as pessoas iam a ele e olhando para ele, criam em Jesus. E por último, irmãos, nós vemos aqui o relato de Maria, que tomando uma libra, e o retrato de Maria é exatamente a maneira como nós devemos adorar o Senhor Jesus. O texto nos diz que Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço. Quando a gente lê isso, irmãos, a gente talvez não tenha ideia realmente do que seja, mas é muito caro, caríssimo. Quando a gente lê nas Bíblias e estuda aqui, esse frasco, esta libra de unguento de nardo puro, não era misturado, era puro, de muito preço. Quando a gente vai ler estudos, uma libra de unguento, irmãos, representava o salário de um ano de um trabalhador daquela época. Agora você imagina, irmãos, esse é o exemplo de adoração que Maria nos dá. Você imagina, irmãos, você pegar o seu salário e juntar janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, todo esse montante do seu salário, você comprar um perfume, e você saber, Jesus estará na casa hoje, eu vou derramar esse óleo precioso nos seus pés, e vou enxugar com os meus cabelos. Meus irmãos, que imensidão, irmãos. Maria não poupou nada, irmãos. É desse entendimento que nós precisamos quando nos reunimos. Talvez alguém diga, mas eu não tenho frasco de nardo para oferecer ao Senhor. Não é isso que eu estou querendo dizer, irmãos. O que eu estou dizendo é que quando nós adentramos diante do Senhor, quando nos reunimos, nós precisamos entregar ao Senhor o nosso culto, o nosso melhor, a nossa adoração, e fazer isso por completo, irmãos. No culto nós precisamos ser Maria e não Judas. Judas olhou e falou, mas para que isso? Poderia ser vendido e dado para os pobres. Mas na verdade ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando em tirar para ele. Maria, sem se preocupar, ela não olhou para Lázaro, não olhou para Marta, não olhou para os discípulos, ela apenas entregou ao Senhor, irmãos. Ela derramou. E o texto nos diz que ela começa a enxugar com os seus cabelos. E toda aquela casa se encheu com o cheiro daquele perfume. Como é bom, irmãos, nós estarmos aqui. Às vezes, irmãos, a gente se reúne aqui nessa congregação com um número maior de pessoas. Talvez, às vezes, com um número menor de pessoas. Às vezes, eu não quero corrigir ninguém, a gente pega o microfone e fala assim, a gente não está em muitas pessoas. Meus irmãos, eu não estou preocupado com isso. Eu de verdade não me preocupo com isso. Porque não é números, não é quantidade, irmãos, mas são aqueles que verdadeiramente adentraram a esse lugar, irmãos. Não foi para olhar a cor do terno, a cor da gravata, a roupa, o salto, mas foi para entregar o seu culto ao Senhor. Mas e se eu não tiver oportunidade? Não me importa se eu não tiver oportunidade. A minha oportunidade é de entregar perante o Senhor a minha adoração. É desse entendimento que nós precisamos, irmãos. Para que toda a casa seja cheia com o cheiro desse unguento. Para que toda a casa seja cheia da sua glória.
Aleluias. Então não se preocupe, irmãos, com quem está do lado, quem não está do lado, quem veio, quem não veio, a roupa. Olha, irmãos, o Senhor está nesse lugar através do seu Espírito. O Senhor está nesse lugar através do seu Espírito. E nós saímos daqui, embora, irmãos, embora cada um de nós precise. Nós temos aqui, se a gente abrir aqui, muitas pessoas vão falar: estou precisando disso, estou passando por isso, estou com certa dificuldade nisso, eu preciso talvez de uma porta de emprego, eu preciso disso, preciso daquilo. Nós vamos precisar de muitas coisas, mas o fator primário que nós nos reunimos aqui não é para pedirmos, é para entregarmos, é para oferecermos a Deus, irmãos. Aleluias. Nós nos reunimos para entregarmos. Aleluias. Aí, irmãos, nós somos agraciados por quê? Porque às vezes mesmo sem pedir, ou às vezes pedimos em pensamento, irmãos. Senhor, toma a direção, toma o controle daquela situação. Aí o Senhor vem com uma palavra, Ele coloca a mão, Ele vai, toma a direção, e todo aquele embaraço, laço é desfeito, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, não se preocupe, guarde essa palavra no seu coração. Não turbeis o vosso coração, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluias. Nós estamos aqui para entregar, irmãos, para entregar. Talvez não é um nardo, talvez não é um perfume, mas a sua adoração, irmãos. Eu sou mais silencioso, eu fico ali do meu jeito, tem um que levanta a mão, outro que se expressa mais, que grita, que fala, mas cada um do seu jeito, irmãos. E a Bíblia nos diz que quando cada um de nós se reúne, cada um tem salmo, outro tem cântico, outro tem testemunho, e assim a nossa fé está sendo edificada para a glória de Deus, irmãos. Aleluias. Não cesse, irmãos, não cesse o clamor do teu Espírito quando adentrar nesse lugar. Não se perca com as distrações. Intensamente clame: Senhor, eu preciso te clamar, eu preciso buscar ao Senhor enquanto eu posso achar-te, ó Deus. Não cesse o clamor no seu coração, irmãos. Não olhe para se alguém está afinado ou desafinado. O louvor é para Ele, irmãos. A adoração é para Ele, irmãos. Aleluias. Nós não podemos perder o foco, irmão. Nós estamos aqui, mas o nosso clamor: Senhor, salva, que o Teu Espírito convença, Senhor, aqueles que estão desanimados, parados, e são muitos, aqueles que estão congregando, mas que se afastaram, Senhor, que o Teu Espírito os traga de novo, Senhor. Mas que não cesse, irmãos, em nosso coração esse entendimento, como Maria: eu vim aqui para entregar ao Senhor. Independente de quem prega, quem cante, quem louve, Senhor, salve as almas, fortifica aquele que está cansado. Não cesse no seu coração, irmãos. Guarda essa palavra no seu coração. Não deixe a chama do Espírito Santo apagar no seu coração, irmãos. Porque se você deixar apagado, você vai ver que certamente, meus irmãos, como é difícil você voltar na presença de Deus, você voltar a buscar ao Senhor. Nós lemos assim na palavra de Deus, que o fogo queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas sabe o que é necessário, irmãos? O fogo não queimava sozinho. Todos os dias pela manhã o sacerdote ia lá, trazia lenha.
e colocava mais lenha, e colocava mais lenha. A gente quer que Deus opera, mas a gente não busca, a gente não se entrega, a gente não se esvazia, irmãos. Como que Deus vai nos encher se a gente está cheio de nós mesmos, irmãos? Aleluias! Que Deus abençoe os irmãos. Por essa minha oportunidade, já retorno aqui ao nosso pastor.